Olá, você vai ouvir agora uma mensagem ministrada pelo pastor Cirlei Dias. Que Deus te abençoe e que esta mensagem seja edificante em sua vida. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Gostaria de ler um texto da palavra de Deus com os irmãos, no livro de Atos, capítulo 5. Atos capítulo 5, nós vamos fazer uma leitura do verso 17 até o verso 28. Atos 5, do 17 ao 28. Assim nos diz a palavra do nosso Senhor. Então, o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Por isso, mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Mas durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo, como haviam sido instruídos, e começaram a ensinar ao povo. Quando chegaram o sumo sacerdote e os seus companheiros, convocaram o sinédrio, toda a assembleia dos líderes religiosos de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Todavia, ao chegarem à prisão, os guardas não os encontraram ali. Então, voltaram e relataram: encontramos a prisão trancada com toda a segurança, com os guardas diante das portas. Mas, quando as abrimos, não havia ninguém. Diante desse relato, o capitão da guarda do templo e os chefes dos sacerdotes ficaram perplexos, imaginando o que teria acontecido. Nesse momento, chegou alguém e disse: os homens que os senhores puseram na prisão estão no pátio do templo, ensinando o povo. Então, indo para lá com os guardas, o capitão trouxe os apóstolos, mas sem o uso de força, pois temiam que o povo os apedrejasse. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que disse: demos ordens expressas a vocês, para que não ensinassem neste nome. Todavia, vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Irmãos, se voltarmos a alguns capítulos, a partir do capítulo 3, nós vamos Pedro e João, que saem para a oração no templo, e ali naquela caminhada eles curam um homem aleijado, um deficiente, e continuam a sua caminhada. Pedro faz um discurso, faz uma pregação no templo, e um número muito grande de pessoas se convertem ao Senhor Jesus, entregam ali as suas vidas. No capítulo 4, lá no verso 4, ele diz que um número dos homens que creram chegaram a perto de 5.000. Quantas pessoas sendo alcançadas pelo Senhor? E então, eles são presos por fazer um benefício a um homem e também a muitas pessoas. E quando eles são
soltos da prisão, eles vão novamente anunciar a palavra do Senhor, né? Vão falar de Deus, e aí que as coisas começam a complicarem ainda mais. Mais pessoas são curadas. A partir do verso 12 do capítulo 5, chega a dizer que pessoas eram colocadas à sombra de Pedro, quando Pedro passasse, para que fossem curados. E aí isso cria um clima de revolta, de inveja aos sacerdotes, aos grupos do partido dos saduceus, e eles vão de novo até os apóstolos, e os apóstolos são levados diante das autoridades religiosas de Jerusalém. Qual o objetivo? Tentar parar o avanço do Evangelho. E eles receberam ordem dos sumos sacerdotes para não falar no nome. O sumo sacerdote era o posto mais alto religioso do antigo povo de Israel, era também a mais alta autoridade política do país, e os saduceus eram uma seita religiosa que não acreditava na ressurreição dos mortos, não acreditava na vida após a morte, não criam em anjos, nem em demônios, nem em julgamentos futuros, atribuíam tudo à livre vontade do homem. Mantinham ali umas boas relações com a capital, com a cidade de Roma. Eram homens cultos, ricos e de elevada posição social. Era composto esse grupo por sacerdotes que também eram membros do Sinédrio. O Sinédrio era a suprema corte judia, legislativa e judicial de Jerusalém. Mas interessante que o que me chama a atenção neste texto é a acusação que esses homens estavam enfrentando para serem levados às autoridades de Jerusalém. Eles estavam sendo acusados porque eles encheram Jerusalém com a doutrina de Cristo. Encheram Jerusalém com os ensinos de Cristo. Mas essa não é a função de um seguidor de Cristo? Essa não é a função de um cristão? E eu quero refletir com os irmãos sobre o cristão enchendo o mundo com a doutrina de Cristo, enchendo o mundo com os ensinos de Cristo. E eu quero assim destacar algumas questões essenciais que o cristão precisa ter, que o cristão necessita ter para encher o mundo com a doutrina de Cristo. Primeiramente, ele precisa ser obediente, ele precisa obedecer a Cristo. E interessante que obedecer a Cristo não é fácil. Nós temos a tendência de querer fazermos as coisas do nosso jeito, acharmos que do nosso jeito é mais fácil, que o nosso método é melhor do que o método de Deus. Ou também queremos ajudar, dar uma mãozinha a Deus. Aqueles homens, eles estavam naquela situação, enfrentando aquelas dificuldades, por obediência a Cristo, por obediência a uma ordem dada pelo Senhor Jesus, antes de ser elevado aos céus. Lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, o verso 15, ele diz: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Na minha versão fala todas as pessoas, ou seja, não deixem ninguém de fora. E nós estamos vivendo o tempo de campanha de missões nacionais, sobre minha razão de viver, multiplicar. E como é que nós multiplicamos? Multiplicamos em oração,
multiplicamos contribuindo, também multiplicamos enviando outros, mas também multiplicamos falando do amor de Deus, falando dos ensinos de Cristo, anunciando às outras pessoas, as pessoas que ainda não conhecem ao Senhor Jesus, pessoas que precisam ser alcançadas. E aqueles apóstolos ali, eles estavam obedecendo a uma ordem dada pelo Senhor Jesus e são lançados na prisão. Nós estamos inseridos na nossa localidade, onde nós moramos, onde nós trabalhamos, onde convivemos com pessoas que precisam ouvir, que precisam conhecer o amor de Deus. E como que está a nossa obediência a Cristo em relação a isso? Será que nós estamos falando? Ou será que nós não queremos também sofrer perseguições e estamos nos calando? Há várias pessoas ao nosso redor sem conhecer a Cristo. O apóstolo Pedro, em resposta a uma pergunta feita por um daqueles homens do Sinédrio, lá no verso 29, ele diz o seguinte: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. E muitas vezes nós falamos que amamos a Deus, que entregamos nossa vida ao Senhor, que andamos de acordo com os ensinamentos do Senhor, mas não obedecemos. João capítulo 14, verso 15, ele diz: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E um dos mandamentos, uma das formas de mostrarmos obediência ao Senhor é anunciar, é multiplicar, é fazer discípulos. Não é possível amar a Deus e não obedecer. Conta-se que um pai observava o seu filho jogando bola no quintal com os colegas e, num dado momento, aquela bola caiu na rua e o garoto ficou parado olhando para aquela bola e os outros colegas falavam com ele: olha, atravessa a rua, corre lá, atravessa a rua e apanha a bola. E o menino falou: eu não posso. O meu pai falou para mim não atravessar a rua. Eu não posso desobedecer ao meu pai. E o pai estava olhando na janela e começou a sorrir e ficou contente. Ficou contente porque ele orientou o seu filho e o seu filho agora estava lhe obedecendo. E assim também é conosco. O coração de Deus se alegra quando nós obedecemos. Somos orientados a obedecer a Deus e quando obedecemos, Deus se alegra, porque estamos fazendo de acordo com o que Ele tem nos ensinado, de acordo com o que Ele tem proposto para nossas vidas. Então, a primeira coisa que o cristão precisa é ser obediente, é obedecer a Deus. E aqueles homens enfrentaram dificuldades, enfrentaram a cadeia, enfrentaram açoites por obediência a Deus. Um outro ponto também que nós vemos é que o cristão precisa amar aos perdidos. Se tivermos o amor de Deus em nossos corações, teremos amor pelas almas perdidas. Pastor Gilberto estava aqui na quarta-feira pedindo oração pela irmã Silvia, e ele fez questão de passar o vídeo, né, pastor? Do antes e o depois da irmã Silvia. E ela relata que uma pessoa foi na sua direção e lhe deu um abraço. Ali estava começando a transformação da vida dela.
E uma pessoa que não ama os perdidos, que não tem o amor de Deus, ela não faz isso não. Porque para a sociedade, a pessoa que vive no meio daquele é considerado como lixo. São pessoas que não têm mais esperanças na vida. Não têm mais um objetivo para viver. Mas nós, como cristãos, nós precisamos estar ali mostrando o amor de Deus, esse amor que ele fala em João 3,16, porque Deus tanto amou o mundo. É esse amor que quando nós entregamos a vida ao Senhor, esse amor que nós recebemos, que nos impulsiona a amar as outras pessoas, a nos amarmos como cristãos, e amarmos as pessoas que não conhecem o Senhor, a pessoas que estão perdidas. E aí nós podemos dizer, minha razão de viver, multiplicar, alcançar quem está perdido, quem está necessitado. Segundo aos Coríntios, ele diz que pois o amor de Cristo nos constrange, pois estamos convencidos de que um morreu por todos. Ou seja, há pessoas que estão na nossa localidade, que estão caminhando para a condenação eterna, estão partindo desse mundo sem Cristo. E o texto diz que o amor de Deus nos constrange, ou seja, nos obriga, nos incomoda a amar os perdidos, assim como Cristo nos amou. Mas às vezes nós achamos que isso não é problema nosso, né? Mas ele escolheu viver nessa vida. Eu oro a Deus, eu agradeço a Deus todo dia, porque alguém nunca desistiu de mim. Já falei isso com os irmãos, senão não estaria aqui. Tentaram me matar 3 vezes. E muitas vezes eu achava que eu era melhor do que todo mundo. Eu achava que eu era o tal. E em uma das conversas com minha mãe, antes da minha mãe falecer, a minha mãe falou comigo assim, eu levantava todo dia, entre 2 horas e 3 horas da manhã, para orar por você que estava na rua. Interessante, irmã Inesi, que a minha cabeça começou a andar, e eu fui perceber que todas as confusões que eu estava metido era entre 2 horas e 3 horas da manhã. A hora que minha mãe estava orando por mim, como também outras pessoas, várias pessoas oraram por mim. Pessoas que amam os perdidos. Mas tinha uns também que falavam assim, não tem jeito não. Deixa isso para lá, não tem jeito não. E eu fico olhando, falei, gente, eu sou um pastor. Homem que estava jogado fora, abandonado. Mas o amor aos perdidos levou alguém a me socorrer. Esse amor implantado no coração. E nós às vezes achamos que não é problema nosso. Conta-se uma história que na fazenda tinha um ratinho e ele estava orando pelo buraco e ele viu quando o fazendeiro chegou com a sua esposa e tinha um pacote em suas mãos. E quando abriu aquele pacote, ele viu que era uma ratoeira. E ele ficou ali apavorado, correu para o pátio, gritando, chamando todo mundo, e chegou perto da galinha e falou com a galinha, olha, tem uma ratoeira. O fazendeiro trouxe uma ratoeira para a fazenda. E a galinha falou com ele assim, do jeito que estava, com menos, levantou a cabeça e disse, desculpe-me, seu rato, eu entendo que é um grande problema para o senhor, mas não me prejudica em nada. Não volte a me incomodar por isso, por favor. E ele correu para o outro lado, foi lá no chiqueiro, chamou o porco,
E o porco falou com ele assim: desculpe-me, Senhor, não há nada que eu possa fazer, a não ser rezar pelo Senhor. Fique tranquilo, que o Senhor será sempre lembrado nas minhas preces. E ele correu para o pasto e falou com a vaca. A vaca falou: o que, senhor rato? Uma ratoeira? E eu por acaso estou em perigo? Acho que não me amole não. Naquela noite, escutou-se o barulho da ratoeira. E a esposa do fazendeiro foi até lá. E no escuro, quando ela meteu a mão, ela levou uma picada, porque a ratoeira tinha prendido a cauda de uma cobra muito venenosa. E então o fazendeiro levou a sua esposa para o médico, foi medicada, voltou para casa, mas ela estava fraquinha. E o fazendeiro pensou: vou fazer uma canja para fortalecer a minha esposa. E matou a galinha. Mas a mulher não melhorou. E como eles moravam numa fazenda, num local mais afastado, os parentes começaram a vir para visitá-la, e os vizinhos. E ele pensou: gente, como que eu vou alimentar esse povo? E matou o porco. Matou o porco para alimentar todo mundo. Mas a mulher continuou doente e veio a falecer. E ele já tinha gasto os seus recursos com a doença da esposa. Ele não tinha mais dinheiro para pagar o funeral. E o que ele fez? Vou vender a vaca para o frigorífico para poder pagar o enterro. É problema de quem a ratoeira? É problema de quem? Aquelas pessoas que estão lá fora, no mundo, é problema de quem? É problema meu. Porque se eu fui alcançado, se o Senhor colocou no meu coração o amor dele, é esse amor que eu tenho que transmitir aos perdidos. É esse mesmo amor que me levou a ser alcançado por outra pessoa, e creio que todos aqui foram alcançados. Até mesmo você que nasceu num berço evangélico, dentro da igreja, um familiar seu foi alcançado por alguém. Na minha família, conta-se que de tempo em tempo passava um missionário anunciando a palavra, e ele vendia as Bíblias, mas a minha bisavó não tinha dinheiro para comprar uma Bíblia. E um dado dia lá, que o missionário passou e falou: a senhora vai deixar, dona Sofia, de ficar com a Bíblia? Ele falou: dinheiro eu não tenho, quer trocar numa galinha? E trocou a Bíblia na galinha. Daí, pastor Gilberto, vem a tradição que entrou o evangelho na família Ribeiro. Ela aprendeu a ler na Bíblia e foi ensinando. E vem essa. A sua família também deve ter uma história. Toda família tem uma história de como foi alcançada pelo evangelho. Mas por quê? Porque alguém teve amor aos perdidos. Hoje rapidamente nós anunciamos sobre algum evento no culto, colocamos mensagens, né, de esperança nas redes sociais. Naquela época não, ele tinha que montar no lombo de um cavalo e sair andando. E o que levava a pessoa a fazer isso? Amor aos perdidos. E nós às vezes achamos que o problema não é nosso. Quem quiser que venha à igreja, quem quiser que aceite a Jesus, não tem mais jeito. Eu ouvi muito isso, pessoas falarem isso sobre mim. Não tem mais jeito. Esse não tem jeito não, deixa de lado. Mas alguém não desistiu de mim, alguém que tinha a chama acesa, chama do amor aos perdidos. E quando nós achamos que o problema não é nosso, nós esquecemos que nós temos vizinhos, nós temos familiares que podem ser alcançados. Acabei de falar aqui sobre a tradição da minha família, mas isso não me levou de ser arrebanhado para o mundo
e vivendo por muitos anos no mundo de drogas, bebidas. E nós precisamos empenhar nosso tempo, recursos, o que estiver a nosso alcance. Também, meus irmãos, um outro ponto, o cristão necessita estar cheio do Espírito Santo. Se voltarmos mais um pouco, no capítulo 4, o verso 31, ele diz assim: depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Quando somos cheios do Espírito Santo, uma chama se acende em nossos corações e nos leva a proclamar a mensagem de Cristo, nos dá ousadia, nos dá unção, nos dá autoridade. Mesmo que viemos a enfrentar dificuldades, mesmo que viemos a enfrentar perseguições, no caso desses apóstolos, Pedro e João, que foram presos e chegaram a ser açoitados. Mas eles estavam cheios do Espírito Santo e estavam impulsionados a anunciar a palavra do Senhor. Não tinham medo, falavam abertamente. E em Atos, no capítulo 4, do verso 1 ao 21, eles prestam ali, falam perante o Sinédrio, prestando contas sobre a cura daquele homem aleijado que estava à porta do templo. E no verso 8 e 9, o apóstolo Pedro diz: então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes às autoridades e líderes do povo: visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado. Capacitação na hora de falar, ser instruído no que dizer. É por isso que nós somos aconselhados a ser os cheios do Espírito Santo. Lá em Efésios 5,18 ele diz: não se embriaguem com vinho, que levem à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, para que possamos ser conduzidos pelo Espírito. Precisamos imitar as atitudes dos apóstolos e encher o mundo com a doutrina, com os ensinos de Cristo. Encher nossa cidade, encher nosso bairro em que moramos, os nossos familiares. Se nós fizermos isso, nós veremos muitas transformações. Veremos muitos Sirleis transformados, muitas Sílvias transformadas. Vidas serão resgatadas, as igrejas crescerão e Cristo será glorificado. Devemos pedir a Deus para nos ajudar no sentido de obedecer a Cristo, amar os perdidos e para sermos cheios do Espírito Santo. Minha razão de viver, multiplicar, levar a palavra do Senhor para aqueles que ainda não conhecem. Que Deus nos abençoe. Amém? Curve a sua cabeça, vamos orar. Querido Deus e Pai, obrigado, Deus, por esta manhã. Obrigado, Deus, por essa palavra que o Senhor colocou ao meu coração, ó Deus, para que nos despertamos, ó Deus, cada dia mais, para a missão que o Senhor nos deu, de levar a sua palavra, ó Deus, àqueles que não conhecem. Senhor, que nós possamos fazer, ó Deus, a nossa razão de existir, é vivermos, ó Deus, o seu Evangelho, amarmos, ó Deus, as pessoas, ó Deus, em especial as que estão perdidas, ó Deus. Senhor, que o Senhor nos dê ousadia a cada dia, para levar os seus ensinos, ó Deus, mesmo, ó Deus, que nós enfrentamos, ó Deus, perseguições, como a sua igreja vem enfrentando, ó Deus,
Mas, ó Deus, nós te pedimos, ó Deus, que o seu Santo Espírito, ó Deus, venha nos fortalecer, venha nos encorajar, ó Deus, para que nós não viemos a desanimar, a achar, Senhor, que não tem jeito. Senhor, olhando para a minha vida, ó Deus, eu sei que tem jeito. Tem jeito, ó Deus, para as vidas, ó Deus, serem transformadas. Que nós possamos, ó Deus, a cada dia, ó Deus, contribuir mais, orar mais, ó Deus, em prol de missões, orar pelos missionários, ó Deus. Que o Senhor os fortaleça, os guarde, ó Deus, dos perigos, ó Deus. Que nós possamos, ó Deus, também, ó Deus, atender o seu chamado de ir. Ó Deus, muito obrigado pela nossa igreja, que a nossa igreja entende isso, ó Deus. É uma igreja missionária, ó Deus. E muitas pessoas têm sido alcançadas, ó Deus. Porque esta igreja, ó Deus, está espalhando, ó Deus, os seus ensinos ao mundo, ao bairro Seab, ó Deus, e à localidade de Itaperuna, ó Deus. Que o Senhor nos deu agora um bom dia de domingo, ó Deus, guardados pelo Senhor. Também, Senhor, pedimos pelas familiares da irmã Rita Delgado, que o Senhor esteja ali assistindo, ó Deus, aquela família enlutada, ó Deus, e o Teu Santo Espírito, ó Deus, traga consolo, ó Deus, traga paz, ó Deus, aos corações. Assim nós te oramos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém.